Olá, desbravadores! Maranata, como é que vocês estão? Espero que bem. E sejam muito bem-vindos para mais um episódio da nossa série Nest Class. Bom, hoje nós vamos continuar nossa leitura bíblica e hoje nós vamos falar do capítulo 22 do livro de Números. E o que estava acontecendo é que o povo de Israel já tinha mandado os 12 espias e Deus já tinha dado a sentença que eles não entrariam na terra de Canaã, somente seus descendentes, e eles ficaram vagando ainda pelo deserto. Boa parte da população já tinha morrido por causa das cobras que atacaram eles, e ainda tinha uma parte que estava viva. E eles se alocaram lá na planície de Moabe, e o rei de Moabe, ele sabia tudo que Deus tinha feito pelo povo de Israel. E aí ele ficou com medo deles atacarem o seu reino, matar as pessoas que estavam lá. E eles pedem para chamar Balaão, que era um profeta de Deus. E aí acompanhem comigo lá no versículo 5. Então o rei Balaque mandou chamar Balaão, filho de Beor, que estava em Peor, perto do rio Eufrates, no território de Amave. Os mensageiros foram dizer o seguinte a Balaão: um povo inteiro saiu do Egito e está espalhado por toda a terra, e agora veio morar perto de mim. Então eles foram até lá, acharam Balaão, que era um servo de Deus, e o rei foi fazer um pedido para ele, porque ele estava com medo que o povo invadisse o território dele. E ele diz assim no versículo 6: eu lhe peço que venha logo para amaldiçoar esse povo, pois eles são mais poderosos do que eu. Talvez assim eu possa derrotá-los e expulsá-los daqui. Eu sei que quando você abençoa alguém, esse alguém fica abençoado, e quando você amaldiçoa, fica amaldiçoado. Então os chefes moabitas e midianitas foram, levando consigo dinheiro para pagar as maldições. Eles chegaram ao lugar onde Balaão estava e entregaram a mensagem de Balaque. Então eles foram até lá e levaram essa mensagem. Eles levaram dinheiro para pagar também para Balaão amaldiçoar o povo. Porque até mesmo o rei confiava de que Deus, quando ele abençoa o povo, ele ganha, e quando ele amaldiçoa, eles perdem. E nem o povo acreditava nisso, né? Mas tudo bem. E aí Balaão responde assim para o rei no versículo 8. Balaão respondeu o seguinte: fiquem aqui essa noite e amanhã eu contarei com vocês o que o Senhor me disser. Então os chefes moabitas ficaram com Balaão. Deus veio falar com ele e perguntou: por que esses homens quem são esses homens que estão com você? E Balaão respondeu: Balaque, o rei dos moabitas, me mandou dizer que um povo inteiro saiu do Egito e está espalhado por toda a terra. Balaque quer que eu vá agora mesmo e os amaldiçoe essa gente para ver se assim pode derrotá-los e expulsá-los. Deus disse a Balaão: não vá com eles, nem amaldiçoe o povo de Israel, que é um povo abençoado. De manhã, Balaão se levantou e disse aos chefes de Balaque que tinha enviado: voltem para sua terra, pois o Senhor não está deixando que eu vá com vocês. Então o que Balaão fez? Ele recebeu a mensagem de Deus falando que não era para ele ir, e ele colocou a culpa em Deus. Ele falou assim: eu não posso ir, por mim eu iria, mas eu não posso ir porque Deus não deixa eu ir. E aí os servos foram levar as mensagens para o rei, e o rei mandou eles voltarem e oferecer mais dinheiro e mais riqueza para Balaão. Só que Deus já estava meio entristecido com Balaão, porque ele colocou a culpa nele. E aí quando esses oficiais do rei voltaram, Balaão pede de novo para Deus. E aí ele disse assim, no versículo 19: mas agora peço que vocês também fiquem aqui essa noite para que eu possa saber o que o Senhor tem mais alguma coisa para dizer. Durante a noite o Senhor Deus apareceu a Balaão e disse: já que esses homens vieram chamá-lo, apronte-se e vá com eles, mas faça apenas o que eu disser. E, portanto, no dia seguinte Balaão se aprontou, pôs os arreios na sua jumenta e foi com os chefes moabitas. Então aqui Deus já estava muito entristecido com Balaão, porque não era para ele ir, mas se ele ficasse falando que a culpa era de Deus, ia parecer que Deus não queria cuidar daquele povo moabita também, mas também não era para amaldiçoar o povo de Israel. E mesmo assim, Balaão pegou a jumenta e foi até lá com os oficiais. E começa assim no versículo 22. Deus ficou irado porque Balaão foi. Balaão ia montado em sua jumenta e 2 dos seus empregados o acompanhavam.
De repente, o anjo do Senhor se pôs à frente dele no caminho para barrar a sua passagem. Quando a jumenta viu o anjo parado no caminho, com sua espada na mão, saiu da estrada e foi para o campo. Então Balaão bateu na jumenta e trouxe de novo para a estrada. Então o anjo do Senhor ficou numa parte estreita do caminho, entre duas plantações de uva, onde havia um muro de pedra de cada lado. Quando a jumenta viu o anjo, ela se encostou no muro, apertando o pé de Balaão. Por isso Balaão bateu de novo na jumenta. Depois o anjo do Senhor foi adiante e ficou em um lugar mais estreito ainda, por onde não havia jeito de desviar, nem para a direita, nem para a esquerda. A jumenta viu o anjo e se deitou no chão. Balaão ficou com tanta raiva que surrou a jumenta com a vara. Então, Deus estava bravo porque Balaão estava indo, porque não era para ele ir, só que ele tinha que tomar essa própria decisão. E ele tentou impedir, mandando um anjo no caminho. E aí Balaão não conseguia ver esse anjo, só a jumenta conseguia. E ela tentava se desviar do anjo de todas as formas. No primeiro caso, ela só saiu da estrada, no segundo, ela apertou o pé dele, e no terceiro não tinha como ela desviar, então ela só deitou. E Balaão todas as vezes batia nela, porque ele ficava com muita raiva dela, ele não sabia por que ela estava fazendo isso. Então Deus faz essa jumenta falar, mas não é a jumenta que está falando, é Deus que está falando através dela. E ela diz assim para Balaão, no versículo 28. Aí o Senhor fez a jumenta falar, e ela disse a Balaão: o que foi que eu fiz contra você? Por que você me bateu 3 vezes? E ele respondeu: foi porque você caçoou de mim. Se eu tivesse uma espada na mão, mataria você agora mesmo. Então a jumenta disse a Balaão: por acaso eu não sou sua jumenta que você tem montado toda a sua vida? Será que tenho o costume de fazer isso com você? Não, respondeu ele. Aí o Senhor Deus fez com que Balaão visse o anjo que estava no caminho com a espada na mão. Balaão se ajoelhou e encostou o rosto no chão. E o anjo do Senhor disse: por que você bateu 3 vezes na jumenta? Eu é quem vim como se fosse seu inimigo para fazer você voltar, pois você não deveria estar fazendo essa viagem. Mas a sua jumenta me viu e os desviou 3 vezes de mim. Se ela não tivesse feito isso, eu já teria matado você e ela teria ficado viva. Então Balaão disse ao anjo: eu pequei. Não sabia que o Senhor estava no caminho para me fazer parar. Porém, agora que o Senhor acha que não devo continuar a viagem, eu voltarei para casa. O anjo respondeu: vá com esses homens, mas você fará somente aquilo que eu disser. Então Balaão foi com os chefes enviados por Balaque. Então a jumenta falou, e ela falou assim, tipo: eu tô trabalhando a vida toda pra você e eu nunca fiz isso. Então você tá bravo comigo por uma coisa que eu tô fazendo? Se eu tô fazendo isso agora, tem algum motivo, né? E aí Deus deixou Balaão ver o anjo e ele briga com ele porque ele bateu na jumenta, porque ele queria impedir o caminho de Balaão. E se a jumenta não tivesse desviado, ele teria matado Balaão, então ele tinha que agradecer a jumenta. E aí ele não sabia que ele estava pecando, como nós muitas vezes não sabemos. Só que quando o anjo disse que ele estava pecando ao ir com eles, ele se redimiu e disse que ia voltar para casa, porque como ele era um servo de Deus, importava mais a opinião de Deus do que todas as riquezas que ele poderia ganhar. Só que aí Deus autorizou e falou para ele ir e fazer somente o que ele falasse. Então Balaão seguiu a viagem e chegou até lá. E na próxima leitura nós vamos ver o desfecho dessa história. Tchau, tchau, até a próxima.